Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Estamos apresentando Jesus no Evangelho de Marcos e queremos convidar você a ler o capítulo 1 e verso 35. Capítulo 1, verso 35 do Evangelho de Marcos. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. Que bom ver cada um de vocês aqui, porque nós não tivemos o culto no domingo, mas graças a Deus a gente entendeu que durante a semana seríamos liberados. Então, por isso esperamos e graças a Deus aquilo que nós imaginávamos que iria acontecer, aconteceu e tivemos essa oportunidade de estarmos juntos. E nós estamos planejando, já para a semana que vem, terça e quarta da semana que vem também, a gente fazer o nosso culto semanal em um momento diferente, que não é o domingo, mas a gente precisa, cada um de nós precisa ter nesse tempo, uma flexibilidade. Nós precisamos ter essa flexibilidade, nós precisamos ter essa capacidade de nos adaptarmos às situações. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele não fica confinado em caixinhas, as coisas são sempre assim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como o vento, não é isso que diz a palavra de Deus? Ele é como o vento, então ele sopra de uma determinada forma e daqui a pouco ele sopra de uma outra forma e nós temos que estar conectados com Deus. Deus, ele não é um ser rígido, pelo contrário, ele se move de maneiras misteriosas. Então nós temos que entender qual é o momento, como nós temos que nos mover, e por isso estamos nos movendo dessa forma nessa semana. Que bom que você está aqui, que bom que você fez questão de reservar esse tempo para cultivar sua vida espiritual, cuidar da sua vida espiritual, meditarmos na palavra de Deus. Então vamos ao texto bíblico. Diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, em algumas versões diz alta madrugada, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Amém? Queridos, quero fazer uma reflexão com vocês fundamental para a nossa vida espiritual. Aqui nós estamos começando o Evangelho e nós temos percepções e nós temos uma visão rápida, porque Marcos ele é muito rápido, ele não dá detalhes das coisas que acontecem, mas ele só coloca alguns acontecimentos para dar ideia como é que Jesus, assim, o básico de Jesus, para os seus leitores, aqueles que iam ler nas igrejas o Evangelho. Então ele vai colocando as coisas mais essenciais do ministério de Jesus na sua descrição, na sua narrativa. E ele começa falando de um dia na vida de Jesus. E esse dia, que é o dia que antecede muitas caminhadas, visitas missionárias, viagens de cidade em cidade, estradas poeirentas, lugares que precisava se ir a pé. Você sabe que eles não tinham o privilégio de ter carroças, carruagens, levando, porque eles eram gente simples. Então Jesus andava com seus discípulos caminhando naquelas estradas poeirentas, visitando de cidade em cidade. Era um dia cansativo mesmo. Você imagina ter que fazer uma viagem, a gente fazendo uma viagem de carro mesmo, a gente cansa. Você imagina visitar várias cidadezinhas, caminhando 5 quilômetros aqui, 5 quilômetros ali, no final do dia você caminhou 15, 20 quilômetros e pregou e se doou. Aqueles homens eram homens de um vigor físico e espiritual muito grande. Mas como isso acontece? Qual é o contexto disso? Antes que Jesus fizesse qualquer outra coisa, o dia de Jesus começava com oração. O dia de Jesus começava com oração. E é muito interessante,
Quando nós vamos observar, quem lê os evangelhos frequentemente, eu sou fissurado nos evangelhos. Os evangelhos é o que eu mais leio na Bíblia. Eu leio toda a Bíblia, mas o que eu mais leio são os evangelhos. Porque os evangelhos, eles jogam luz na principal revelação de Deus, que é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se nós, quando lemos o Antigo Testamento, temos alguma dúvida de como Deus é, ou ficamos questionando, ou não entendemos muitas coisas, a revelação de Jesus nos dá a exata noção de como Deus é. E aí nos mostra Jesus se movimentando, e os discípulos, dentro dos evangelhos, fazem uma pergunta para Jesus, que é muito interessante, porque eles não fazem uma pergunta desse tipo para Jesus, relacionada com outras questões do ministério. Eles nunca perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a pregar. Eles nunca perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a expulsar demônios. Mas eles chegaram diante de Jesus e disseram o seguinte para Jesus uma vez: Senhor, ensina-nos a orar. Eles observavam algo na vida de Jesus muito pujante, muito forte, muito frutífero, que fez com que eles perguntassem para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Porque a gente percebe que no teu ministério isso é muito importante. Lá no Evangelho de Lucas, se vocês vão ver, Jesus está começando toda hora, o dia, frequentemente ele sai das multidões e vai para um lugar isolado para orar, para buscar Deus. E aqui está uma descrição de um dia na vida de Jesus. Ele começa antes de mais nada orando. Nós somos seres de muita atividade. Nós vivemos uma sociedade que a atividade é o que comanda as nossas vidas. Eu pergunto para você, você quando levanta de manhã, o que você pensa? O que você faz? A maioria de nós, quando se levanta de manhã, pensa o que tem que fazer. Qual é a minha agenda? O que eu tenho que fazer? Você toma o seu café e já está com a sua cabeça acelerada. Quantos de nós, eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, mas a maioria de nós aqui, levantamos com a nossa cabeça acelerada num desejo de fazer as coisas, de realizar aquilo que tem para realizar, executar, fazer acontecer. A nossa cabeça está assim, vamos fazer acontecer, eu preciso fazer acontecer. E é muito interessante, porque eu já ouvi homens de Deus, olha só, eu já ouvi pastores que disseram o seguinte, olha, eu era tão fissurado em atividade que eu começava o dia fazendo. Eu quase não orava. Eu já ouvi confissão de pastores assim. Eu quase não orava. Sabe o que é isso? A gente é engolido pelo sistema. Olha só. E eu espero que isso que eu estou falando para você não seja uma desculpa, que o diabo não plante uma desculpa na sua cabeça assim, pô, se esse pastor não orava, eu também não vou orar. Mas não seja essa a desculpa do seu coração. Mas antes, olhando esse texto, a gente pensa o seguinte, presta bem atenção, faça esse raciocínio comigo. Se Jesus, agitada era a sua vida, visitas, um desgaste físico intenso, muita coisa para fazer. Se Jesus, ao começar o seu dia, precisava de oração, gente, nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Se Jesus precisava começar o seu dia com oração, se Jesus precisava gastar um tempo significativo na presença de Deus, para realizar o que ele tinha para realizar, pregar, expulsar demônios, curar pessoas, se ele precisava disso, quanto mais eu e vocês precisamos estar na presença de Deus. E infelizmente nós não somos assim. Infelizmente nós somos engolidos e aí a gente não tem um resultado na nossa vida. A gente não vê frutificação espiritual na nossa vida, a gente não vê as coisas acontecerem. A gente imagina que algumas coisas vão acontecer, não acontece, a gente fica decepcionado. Nós somos aqui, nesse texto, os discípulos. Quando é que os discípulos entram em cena? Depois da oração. Faz reunião de oração, gato pingado. Faz reunião de louvor, aleluia, glória a Deus. Tem muita gente para louvor. Hoje nós vamos trazer o Fernandinho aqui na igreja. Que beleza, vamos trazer o Fernandinho, a bênção. Aí o pessoal vem, enche a igreja.
Aí no outro dia a gente diz, amanhã tem reunião de oração, com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus Cristo aqui. A Santíssima Trindade vai estar aqui. Aonde que estão as pessoas? Não estão. E isso explica muito da superficialidade, da fraqueza dos crentes hoje em dia. Porque a coisa mais importante nessa vida é estar na presença daquele que reina, daquele que é a fonte de toda a realidade, o Criador de todas as coisas. E aí nós somos como os discípulos, entramos depois da oração. Os discípulos aparecem depois que a coisa acontece. E aí você vê, Jesus expulsa demônios, Jesus tem fruto no seu ministério. 3 anos, gente, 3 anos de Jesus. 3 anos de Jesus e 2000 anos de um poder varrendo o planeta. Qual é o segredo desse poder? Seus joelhos depositados, ajoelhados diante da presença de Deus, buscando o poder de Deus para realizar tudo o que ele fazia. Você já pensou nisso? Aí que está, onde eu vou descobrir como tudo isso aconteceu? Jesus não escreveu um livro, mas esse livro chegou aqui. Nós não contemplamos Jesus com os nossos olhos, mas nós o adoramos aqui. Aonde isso acontece no segredo de oração, aonde Jesus está isolado, mas os discípulos chegam depois. Mas eles se confiam, eu estou com Jesus. E aí numa dessas situações eles vão lá e começam a expulsar demônio. E o que acontece quando estão expulsando demônio? Tranca, não consegue. Começa a expulsar e o pessoal da cidade chega e diz para Jesus, olha, teus discípulos vieram aqui e não conseguiram dar conta. Demônio aqui, trancou com eles aqui, não teve jeito. Aí o que Jesus diz? Essa casta só sai com jejum e oração. Quer dizer, os discípulos, estava faltando oração ali naqueles corpos. Eu não estava? Estava faltando oração. E aí mais adiante nós temos Jesus no Getsemane. Jesus, aí já não é alta madrugada, Jesus está de noite. Na vigília da noite, Jesus está orando. Aí Jesus quer muito a companhia dos discípulos. Quando ele vai chegar lá nos discípulos, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. De manhã eles estão dormindo, de noite eles estão dormindo. E aí o que acontece? Quando Jesus é preso, onde é que estão os discípulos? Estão fugindo, dando no pé, o bicho está pegando e eles, por quê? Não havia na vida deles algo pujante, forte, estruturado de oração. Eles pediram, ensina-nos a orar, mas eu acho que eles só aprenderam a orar depois do Pentecostes. Aí depois do Pentecostes chega um momento que a igreja começa a ser perseguida de novo, e eles, eu acho que sentem que vão fraquejar, a igreja se reúne. E quando se reúne, ela é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a igreja é empoderada na oração. A igreja não é empoderada no grito. Não adianta. Eu me lembro de um pastor Caio Fábio contava uma história que um dia ele foi num retiro com adolescentes. Você sabe o que é adolescente de má vontade, né? Sabe o que é adolescente de má vontade? Adolescente quando está de má vontade, olha, não vou nem dizer o que pode ser. Mas quando o adolescente está de má vontade, ele começou a pregar, gritava, saltava no púlpito. E o pessoal ninguém queria nada saber com Deus. Ele pegou, concluiu a mensagem, entregou a palavra para o pai dele. O pai dele era um homem de oração, que trabalhava com libertação, expulsão de demônios, cura divina. Deus usava muito o pai dele nisso. Ele diz que o pai dele veio mancando com a bengalinha do lado, sabe, sem nenhuma força física ou um poder humano que pudesse impressionar aqueles adolescentes. E aquele homem falou 5 minutos para aqueles adolescentes. E a reunião terminou em um quebrantamento poderoso. Sabe o que é isso, gente? Não é carisma do ser humano. É o perfume dos céus, da presença de Deus, a unção divina que existe, que é e que se derrama para aquele que está na presença de Deus. Não há vitória espiritual, não há avanço espiritual que não aconteça primeiro nos quartos secretos de oração.
Não adianta, você pode sapatear, você pode ser muito inteligente, você pode ter muito conhecimento, mas se não tiver o cheiro e o perfume do Espírito Santo de Deus em você, na sua vida, as coisas não acontecem. Jesus nos ensina, eu sou constrangido por essa palavra, eu sou constrangido. Meu Deus, Jesus começa o dia antes de começar o dia, Jesus está orando, e eu? E você? Você que é fraco, eu que sou fraco. Nós que somos fraquinhos, você é fraquinho, eu sou fraquinho. Como eu começo? Cheio de presunção. Eu hoje vou arrebentar. Eu hoje vou fazer. Eu hoje vou quebrar tudo. Não quebramos tudo, nos quebramos. E como nós nos quebramos? Como nós nos quebramos? E Deus, eu acho maravilhoso, eu trouxe isso aqui, ó. Você tem uma torneira em casa, né? Tem as torneiras, essa torneira tá bonita, tá chique essa torneira aqui, é da igreja, estava na igreja aqui, tá? Torneira chique, ela só está um pouquinho empoeirada. Mas você tem uma torneirinha simples lá na sua casa. Essa torneira aqui, ela representa a simplicidade do que é a oração. Deus já colocou água na tua casa. Já tem água lá na tua casa. Já tem a água do Espírito Santo de Deus. A água divina, a água da vida. Agora, a oração é essa torneira que Deus manda você abrir. Abre essa torneira. Abre essa torneira e você vai ver as coisas acontecer. Deus fez tudo, mas ele disse assim, não, mas vocês vão ter que orar. Também não é essa vagabundagem, não. Não é assim. Tem que fazer alguma coisa, vocês vão ter que orar. E aí Deus nos deu uma tarefa simples. Bem simples. Era isso aqui, ó. E a água vai correr. A água vai correr. As coisas vão mudar. Você vai mudar. Coisas vão acontecer na sua mente, no seu coração. Mas aí, sabe, eu oro, sabe, eu chego na presença de Deus e digo, Senhor, não me deixa parar de orar. Não me deixa parar. Me ajuda a continuar orando, porque eu sei que eu sou presunçoso, autossuficiente. E aí eu começo o dia sem abrir a torneira. Aí eu fico ressecado, seco. Sabe, a pessoa que não toma água, ela vai virando uma uva passa. Espiritualmente você vira uma uva passa. Espiritualmente você é árido, suas palavras, você fala, imagina, você fala dos céus com cheiro de terra. Você fala das coisas divinas na carne. Então você mancha aquelas coisas que Deus te deu. Essas coisas precisam acontecer nos céus. E a porta dos céus é aqui, ó. Abriu? Deixa correr, meu irmão. Deixa correr, deixa correr, deixa correr, que coisas começam a acontecer na sua vida. Ensina-nos a orar, Senhor. Quantos de nós podemos dizer, nessa noite, compungidos a olhar esse texto, Senhor, ensina-nos a orar. Fala comigo, Senhor, ensina-me a orar. Meu irmão, eu espero que você saia nessa noite daqui, com o seu coração aceso como está o meu. Eu desejo isso, porque o meu coração está aceso, meu coração está desejoso de buscar, de falar, de contar para Deus todas as coisas, de pedir, de estar na presença de Deus, de experimentar um avivamento. Eu quero muito, eu tenho orado por essa igreja, eu tenho orado por avivamento, mas eu sei que o avivamento não acontece nos nossos corações se a gente não for lá para a torneirinha e abrir. A falta de oração é terrível nas nossas vidas. É algo terrível. Sabe por quê? A falta de oração traz para os crentes, o crente que não ora, ele é uma pessoa carente. E falo isso afetivamente. O ser humano já nasce com um tanque vazio, tá? Quero dizer para você, de amor. Eu e vocês nascemos carentes de amor. Quando nós nunca esnobamos pai e mãe quando somos pequenos,
Depois, quando a gente cresce, a gente pode criar uns traumas aí e tal, mas quando a gente é pequeno, está com o coração livre e pequeno. O pai e a mãe, você lembra? Quem teve filho pequeno, lembra, né? Lembra aqui quem teve filho pequeno? Você fazia assim, você agachava e dizia para o filho: vem, meu filho, vem. Quantos faziam isso com o filho? Hein? Aí o filho vem, trôpego, e dá aquele abraço assim, e nos baba, e nos enche de carinho, aquela coisa maravilhosa. O bebê já nasce o tanque vazio. Só que nós também, quando abraçamos ele, nós também estamos com o tanque vazio. A gente quer o carinho do nosso filho, é ou não é? Se o seu filho não dá o carinho que você sente necessidade no seu coração, você sente. Sabe por quê? Porque eu e você somos carentes. Nós já somos carentes, nós nascemos carentes. Nós nascemos de tanque vazio, nós precisamos encher. E nós ficamos toda a nossa vida, com todas as coisas que nós fazemos, por detrás de tudo, nós estamos tentando tapar a nossa carência, suprir a nossa carência. Quando você trabalha demais, você está tentando suprir carência. Quando você fica namorando um monte de gente, você está tentando suprir carência. Quando você fica buscando elogios, você está tentando suprir carência. Então, o crente que não ora, olha só, a Bíblia me diz que Deus amou o mundo. Deus te amou, Deus me amou. A cruz está aí, jorrando esse amor, tá? Mas o crente que não ora não acessa ao rio de vida, entendeu? E ele fica carente. A torneira está pronta, mas ele fica carente. E aí o que acontece com o crente carente? O que tem acontecido com o crente carente? Vai para a rede social. Vai lá para o Facebook. Quantos brigam aí, ou quantos estão carentes, e aí vão tirar fotos se querendo lá no Facebook. Biquinho, roupas insinuantes, indiretas, tudo mandando uma mensagem: estou disponível. Ora, Deus coloca pessoas na nossa vida, mas não por meios carnais. Se nós lutarmos através da carne, nós vamos ter o fruto da carne. Se você buscar relacionamentos baseados na sua carência e não na dependência de Deus, Deus quer nos dar relacionamentos bons. Deus é bom. Agora, se nós buscarmos por meios carnais, nós vamos só se meter em confusão. E tem crente carente que, em vez de buscar a presença de Deus, eu já levei fora, meu irmão. Eu sei o que é levar um fora. Você já levou fora. Todo mundo já levou, todo mundo já ficou. O que você faz quando você é desprezado, quando você é atacado? Às vezes nem é isso, às vezes é lá no trabalho. O que você faz? Você fica mastigando vingança, você fica planejando como você vai ferir aquela pessoa, você fica escrevendo contra ela, você fica regimentando outros, conversando, porque o fulano quer não sei o quê. Vai orar, vai buscar a presença de Deus, em vez de despejar essa carência que acaba se tornando em um assinte na vida dos outros, acaba se tornando uma agressão para os outros. Vai buscar a presença de Deus. Vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me enche do teu Espírito. Me supre esse amor que eu preciso tanto. Eu quero dizer que no fundo de todos os teus problemas está muito de carência. E você está buscando suprir sua carência em outras águas. Como disse Jeremias, vocês tentam buscar em cisternas rotas, vocês buscam em poços furados água. Não se sustenta as buscas de vocês, não se sustenta a nossa busca sem oração. A oração profunda, a oração que se detém, a oração que não fica ansiosa, a oração que se aquieta, a oração que é capaz de dizer: Senhor, me visita, porque o Espírito Santo está em nós. Mas a distância espiritual que nós estamos, nós não conseguimos sentir que Ele está. Está entendendo? E não adianta a gente dizer assim: eu sei que Deus está em mim. Uma coisa é saber, tá? Uma coisa é saber com a cabeça. Gente, nós precisamos entender.
nós vivemos num mundo racionalista, que a gente pensa que é só saber. Não é só saber. A experiência espiritual é você saber e sentir no seu coração. Você palpar espiritualmente. Você tocar com os olhos da fé. Sabe, algo entranhado dentro da sua alma é o mistério do encontro do homem com Deus. Então não é questão de saber, porque todo mundo, se eu vou perguntar. Quem é que sabe que Deus ama? Sabe até dizer versículo de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é isso, não é só isso. Se fosse assim, você só decorava versículo, ajuda. Mas uma coisa é você saber com a cabeça, outra coisa é você experimentar. Eu sinto que Deus me ama. Quantos de nós podemos ter essa experiência de dizer assim, eu sinto que Deus me ama. Eu sinto nas minhas entranhas que Deus me ama demais. Quando eu sinto nas minhas entranhas que Deus me ama demais, eu aguento muito. Tem muita coisa. Dá uma olhada em Paulo. Paulo, um homem, oposição em tudo que é lado. Parecia que tudo que é lugar que ele ia, perseguição, dificuldade. Mas havia algo no coração de Paulo. Havia a presença do Espírito Santo. Havia a experiência de Deus. Havia a profundidade. Havia a oração. E é na oração que a gente tem o encontro experiencial com o amor de Deus. Eu não estou falando do que eu não vivi. Muitos foram os momentos na minha vida que eu me senti desassistido. E foi na oração, aonde eu confessei minha carência. Senhor, eu estou carente. Que o Espírito Santo de Deus me encontrou e me fortaleceu. Foi em momentos que eu estava à vontade de bater numa pessoa. De dar na cara. E que eu disse para Deus. E o Espírito Santo veio e falou comigo. E me mostrou a indigência do meu coração. E que Ele poderia encher o meu coração para viver esses momentos de dificuldade. Ah, meus irmãos, vamos abrir essa torneira. Essa torneira que não é para super crentes, não. É para gente comum como eu e vocês. Falta de oração é uma praga, porque nós faz fracos na fé. Quando nós vivenciamos a vida comum, nós vivemos numa neblina. A vida do ser humano normal, ela é como se houvesse uma neblina na volta. Nós enxergamos muito pouco. A nossa visão é pouca, a visão física e a visão psicológica, o nosso discernimento do que está acontecendo no nosso país, à nossa volta, às vezes na nossa família, é pouquíssima. Essa visão é curtíssima. A gente não enxerga assim, humanamente a gente não enxerga 5 metros. Agora, na oração, nossa mente é ampliada. Na oração, a nossa mente é como se Deus acrescentasse, além de tudo aquilo que Ele já nos deu, Ele acrescentasse a inteligência espiritual. Quando nós oramos, a inteligência espiritual acontece na nossa vida. Deus ativa possibilidades dentro de nós. Eu contava para o pessoal que tem coisas que o Espírito Santo fala para nós, para fazermos, para dizermos, as pessoas com as quais nós vamos, faz tal coisa. Deus nos manda fazer, vai em tal lugar. Que se a gente falasse para uma pessoa que vai usar a lógica, vai dizer para nós, não faz isso, é uma loucura. Ah, mas o Espírito Santo me disse para fazer, não faz. Por quê? Porque a gente enxerga aqui, mas a gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo. A gente não sabe o que ele está preparando.
E aí então, eu lembro de um missionário, vocês vão dizer que é loucura. Quem ora sabe, quem não ora não sabe, não entende essas coisas. Ele chegou no meio de uma coisa louca de Deus, mas Deus faz essas coisas. Ele queria pregar para e estava num determinado lugar, eu não me lembro exatamente o lugar. E ele sentiu que Deus mandou, ele estava comendo uma banana, e ele disse que Deus falou para ele: coloca essa casca de banana na tua cabeça e começa a pregar. Loucura, é ou não é? Loucura, total. Eu acho que talvez Deus não ia falar isso para mim, porque eu ia me trancar muito, não sei. Ia ter que fazer uma profunda obra em mim. Mas Deus falou. E aí vocês vão perguntar: pastor, tu acredita nisso? Acredito. Porque ele botou a casca de banana na cabeça e as pessoas olharam para ele e disseram: o que é esse louco, essa casca de banana na cabeça? E ele começou a pregar. E o Espírito Santo de Deus usou ele naquele lugar. E a palavra foi recebida. Porque Deus faz coisas que a gente não imagina. As coisas mais loucas inventamos de fazer aqui na igreja. Deus coloca: faz isso. Olha, tu faz. Será que vai dar? Vai dar, vamos fazer e ponto, fazemos. Eu me lembro quando começamos a fazer a igreja aqui. Nós tínhamos 40 membros na igreja. Todo mundo pobre. Quem não era pobre não dizimava. E aí? Vamos fazer isso aí. Vamos comprar. Primeiro foi comprar isso aqui. Quando cheguei na igreja aqui, que se contribuía na igreja, eu me lembro, estava no livro caixa, R$50 por mês, se contribuía. E nós chegamos e tínhamos esse terreno para comprar. Compramos, não compramos, compramos, não compramos. E o principal contribuinte disse: não vou ajudar. Na última hora, compramos. Sem ter dinheiro para comprar. Nós não tínhamos. A prestação na época era R$200, não era muito, mas o que entrava na igreja era 50. E a gente foi. E o que aconteceu? Começou a aparecer gente para nos ajudar, de diversos lugares, muitas outras coisas. Então eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor nos lance em outros desafios desses. Que o Senhor ative essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual e nos capacite a pensar mais. Talvez tem gente aí perto de você que você nunca se animou a falar de Jesus. E daqui a pouco você começa a orar e na oração, o contato com o Espírito Santo de Deus, que conhece o que Ele está fazendo no mundo, te diz: olha só o que o Espírito Santo fez com Filipe. Ele arrebatou Filipe e colocou ele num caminho que estava um homem lendo Isaías a respeito de Jesus. Olha a coincidência. O Espírito Santo continua fazendo, ele age da mesma forma, ele continua. Só que tem gente que ora e tem gente que não ora. Quem ora consegue imaginar essas coisas. Tem pessoas que dizem: não, eu creio na Bíblia. Aí a gente diz assim: tá, e hoje? Deus fazer hoje? Não, hoje. Hoje aí já é outra coisa. Então o que é isso? Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Só que o crente que está conectado com Deus pode se levar de um lugar. Você está com essa pessoa aí que você disse: esse aqui nunca vai se converter. Ele diz: fala de Jesus para ele. Aí você fala de Jesus, aquela pessoa derrete na sua frente. Começa a chorar. Começa a abrir o seu coração e se entrega para Jesus. Daqui a pouco se transforma em mais crente que você. É ou não é? Muita gente que você trouxe para a igreja que está mais crente que você. É o Espírito Santo que faz. E é na oração que se constrói essas coisas. Por isso que Jesus, antes de tudo, oração. Que aí eu imagino Jesus: vamos para Galileia. E o Espírito Santo mandava ele: vai para essa cidade. É nessa cidade. E é nessa cidade. Vai para essa outra. Entra naquele lugar. E aí o Espírito Santo ia fazendo a obra
na vida das pessoas. A falta de oração gera gente sem fé. Então, às vezes eu não creio, não consigo crer, claro. Por que eu não consigo crer? O crer é a confiança que nós temos. Quando nós convivemos com Deus, é mais fácil crer. Sabia? É mais fácil crer quando a gente tem a convivência com Deus. Porque a oração vai agindo dessa forma na nossa vida. Gente, eu digo para vocês, não deixem de orar. A falta de oração também gera crentes exaustos. Como é que você está terminando esse ano? Está cansado? Tem gente cansada. Estou cansado dessa epidemia. Não aguento mais ouvir coronavírus. Eu já tive momentos assim nesse ano. Então, momentos começa aquelas notícias, você tem vontade de pegar a televisão e atirar na parede. Quantos já tiveram vontade disso? Vocês são muito calmos. Tem muita gente calma aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Mas eu de vez em quando tenho vontade de dar pedrada na televisão. E aí a gente fica cansado, só faz Covid, morre esse e aquele outro, e a gente recebe notícia, fica cansado. Agora o crente que visita a presença de Deus é renovado no seu espírito. Renovarão suas forças, os que confiam no Senhor. Estar na presença de Deus nos fortalece. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não adianta a gente querer acabar com o Bolsonaro. Não adianta. A gente elegeu o homem. Não adianta falar mal do Eduardo, não tem o que fazer, a gente não vai. E a prefeita já está eleita, tem mais 4 anos. Entendeu? O que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente? E tem coisas na nossa casa acontecendo. Quantos de nós temos problemas na nossa casa para resolver? Pai, quantos de nós temos aqui, pais que estão aqui, problemas com seus filhos? Olha, meu irmão, eu digo para você, não seja pai sem Jesus, sem oração. E às vezes nós achamos que nós sabemos, a maior arrogância que eu já vi na igreja, que é a minha experiência, né? É os pais. Os pais são o tipo de pessoa mais arrogante que tem. Você pode ficar bravo comigo, fica bravo, come essa massinha, mas a verdade é que pai em relação a filho é o mais arrogante que tem. Pai e mãe. Eu sei como criar meu filho. E eu confio no meu filho. Parece que o filho não é pecador. Se houve alguma coisa para aprender, não, eu sei como tratar com meus filhos. Eu sei como chegar, eu sei que não enxerga nada. Pai com filho e filha, parece que raríssimos os que conseguem enxergar. Agora, tudo bem, meu irmão. O coração bate aí e tal, mas eu quero te dizer, não seja pai sem oração. Não te fia na bondade do teu filho, não te fia na espiritualidade do teu filho, mas te fia no Espírito Santo de Deus, na graça de Deus, na presença de Deus, no Deus que fala, no Deus que guarda, no Deus que diz e envia os seus anjos e diz não. Muitas coisas não acontecem com alguns filhos de crente porque os pais estão lá orando. Mas aqui ó, abriu a torneira. Aí o filho vai entrar numa situação, ele se sente mal, ele não consegue fazer aquilo ali. Oh, glória! A oração do pai ali, não seja pai sem oração, meu irmão. Não seja pai sem oração. Você vai, cansar se você for pai sem oração. Porque você é o filho. Situações dentro de casa, problemas dentro de casa, desentendimento com o seu marido, não está se entendendo com o seu marido. Não aguento mais esse homem, não aguento. Quantas mulheres já disseram isso? No cantinho da cozinha, fazendo a comida, olhando para a comida e olhando para a estriquinina. Não, essa é brincadeira, né? É brincadeira. Mas você faz a comida e até dá uma queimada no arroz, né?
O que aconteceu? Toca-lhe sal, toca-lhe pimenta, queima essa boca. Né? Não, você é cheia de amor, eu sei que você é cheia de amor, né, irmão? O homem também, depois vai se queixar no trabalho, não está fácil, vai orar, homem de Deus, vai orar, mulher de Deus, abençoa teu marido. Senhor, nos ajuda aqui, porque daqui a pouco você vai começar a orar, porque isso é o que acontece comigo. Às vezes eu até fico brabo, mas depois eu me amanso, eu começo a orar, e Deus começa a me mostrar as coisas que eu estou errado. Eu começo a ficar indignado, mas depois eu me amanso e depois as coisas melhoram. É assim o Espírito Santo de Deus conduz toda a verdade, porque a gente sempre quer Deus para fazer. Vai, Senhor, vai. Ele diz assim, para um pouquinho. Não sou mandalete. Muda a tua vida. Não seja marido, não seja esposa sem oração. Fica aí se encalacrando, se engalfinhando, e é briga, e não sai daquelas brigas. Claro, não ora pelo teu marido. Ora pela tua esposa, de forma consistente, diariamente. Diariamente eu oro pela minha esposa. Senhor, abençoa minha esposa. Não dá. E você também, mulher, vai orar pelo seu marido. Quanto mais ele te incomoda, mais ora por ele. Entendeu? Mais tu te aplica na oração. Mas não vai para o salmo imprecatório aquele, Senhor, quebra a cabeça dos meus inimigos e tal. Não é isso aí. Você vai orar, Senhor, abençoa o meu marido. Não vá trabalhar sem oração, porque você vai se matar no trabalho. Porque, olha, tem lugares de trabalho que são treva pura. Sabe por quê? Porque as pessoas estão distantes de Deus. As pessoas não estão. O líder, e você imagina que você crente tem suas dificuldades. Imagina uma pessoa vivendo longe de Deus. Esse mundo vai arrastando, aquelas trevas. Aí você chega ali, pois é, está difícil, reclama do trabalho, e não tem trabalho. Claro, não vai ter trabalho que você vai se acomodar. Nesse tempo, não tem lugar de trabalho que você diga assim, olha, isso aqui é muito bom. Eu conheço, às vezes, os irmãos chegam e dizem assim, está uma bênção o trabalho. Primeira semana, daqui a pouco, daí a 3 semanas, 3 meses, acaba a lua de mel, e meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho. Eu quero sair daqui. Eu não aguento. Jesus, me tira daqui. Gente, ora no trabalho. Chega no lugar, leva a sério isso. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Chega no lugar, Senhor, abençoa esse lugar aqui. Todo lugar que chegar a pisar a planta do seu pé será seu. O que quer dizer esse texto? Não quer dizer que você vai invadir propriedade. Não é base, tá? Isso é uma base para você entender que espiritualmente maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Então o Espírito Santo está aí, você ora, Senhor, abençoa o meu patrão, abençoa o meu colega também, em nome de Jesus, ora pelo colega, o que é o pior. Ora, eu me lembro que o pessoal também lá em Bagé, eu era o pior vizinho que podia ter. Aí começaram a orar por mim. E eu me converti. Aí você começa a orar, abençoar aquele lugar, Senhor, abençoa, Senhor. Esse lugar aqui em nome de Jesus. Senhor, que os anjos se acampem aqui. Senhor, que tua graça se manifeste aqui. Que tu me enches do Espírito Santo para mim viver nesse lugar aqui. Para mim ser bênção nesse lugar. Ora. Estende teus braços quando pode. Vai lá no banheiro de vez em quando. Você for no banheiro, começa a orar também pelo trabalho. Creia, que quando você abre essa torneira, pode ser que a sua torneira esteja meio engasgada, porque faz tempo. Aí, tem muita torneira aí dos irmãos que olha, chega, parece que está se engasgando. Mas vem, a água vem, e as coisas mudam, e Deus faz. Você crê nisso? Eu creio. E quanto mais você orar, mais você vai crer. Mais você vai avançar para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Coloca a mão no teu coração e diz mais uma vez: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me. Você é fraco, mas Deus é forte. Pede a misericórdia de Deus. Senhor, me ensina. Eu não consigo, sou fraco, eu desisto. Mas me ajuda a perseverar, Senhor. Ajuda-me a entender a importância. Ajuda-me a entender tudo quanto me espera, orando e buscando a Tua face. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo fogo que vem dos céus, Senhor, que aquece nossos corações, que nos enche de esperança, que nos dá, Senhor, disposição, renovo. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender nesse tempo o quanto precisamos estar na Tua presença, o quanto precisamos, Senhor, nos revestir, nos perfumarmos, Senhor, com o céu, nos deixarmos molhar por essa água viva, que nos purifica, que nos capacita, que mata a nossa sede, Deus. Chama cada um, Deus, pelo Teu Espírito, que habita em cada um dos crentes que estão aqui. Chama, Senhor, a cada um, a uma vida de dependência, de oração, de busca, de seriedade, Senhor. Ó Deus, não podemos sentir, não podemos. Senhor, se Tu orasse, Senhor, quanto mais nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, essas palavras impactarem, marcarem nossa vida, Senhor. E que lá, no começo do dia, a gente possa estar a Teus pés, pedindo, insistindo, rogando, Senhor, para que Tu, Senhor, nos encharques com a Tua presença. Em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Isso é um caminho, gente. Isso é um caminho. Não é um botão que se aperta. Tudo com Deus é um caminho. É uma trilha que às vezes a gente abandona e precisa voltar. Vamos